E aí, senhoras e senhores, este é o episódio 255 do PFC, o primeiro episódio da temporada 12 deste podcast. Estamos iniciando o ano de 2026 com um brilhante filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, Modern Times, de 1936, a última aparição do personagem do vagabundo nas telas de cinema. Já falaremos dele, mas antes vamos lembrar aqui que estamos com uma promoção de fim de ano. Baixamos o preço do nosso livro no formato digital. Então você pode ir lá na Amazon, procurar o nosso livro, Uma Jornada pelo Cinema, anos 1950, e você verá que tem lá um e-book para você baixar por módicos R$15. Então aproveita essa oportunidade. Ou se você quiser ter o livro físico em mãos, você pode ir também na Amazon, mas a gente sempre orienta a dar uma olhada na loja da Wiclap, porque é ela que está produzindo o livro sob demanda e lá você encontra com um preço melhor do que o da Amazon. De qualquer forma, você encontrará o link na descrição deste episódio. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Beleza, galera? Então, primeiro episódio do ano, 12ª temporada do PFC. Vamos nós, como é a tradição aqui no podcast, o primeiro episódio do ano fazemos com os Founding Fathers. Vocês já sabem, então, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo. Fala, Alexandre, tudo bem? Alô, Fred, tudo bem? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, bem lembrado, Feliz Ano Novo. E Sérgio Gonçalves aqui com a gente também. Também estou aqui na ressaca dessas comemorações, Natal, Ano Novo, não é fácil não, mas estamos aqui, dia 1º a gente está aqui firme e forte para mais um episódio. Firme e forte. A gente grava aqui na virada do ano, né? Para publicar às 5 horas da manhã. Para o pessoal ver como a gente leva isso a sério, né? Todo mundo na praia e tal, e a gente está aqui gravando. Vamos lá. Não, e o Fred edita, entre 2 da manhã e 5 ele edita. Isso. Pior que vai ter gente que vai acreditar nessa boneca. Fala aí, Marcela. Fala, galera. Feliz Ano Novo aí pra todo mundo. É fake news, aí. Mas vambora. Vambora. Vamos fazer sobre um filme que está completando 90 anos. Um filme fresquinho. Moderno. Saindo do forno aí, um filme moderno, né? Tempos Modernos, Modern Times, 1936. Filme de autoria do senhor Charles Chaplin. Fizemos o que do Chaplin? Só o Luz da Cidade? Acho que sim. A gente falou sobre o Garoto também, não falamos? O Garoto? Ah, o Garoto. O Garoto. Verdade. Sim. Só episódio de filme, mas ainda faltam alguns. Sim. Falta. Então estamos aqui para fazer esse grandíssimo filme, a última aparição do personagem do vagabundo nas telas, né? Ele que na época era o personagem mais conhecido de qualquer meio, né? Uhum. Acho que dava para dizer isso, né? O homem mais famoso do mundo, né? Acho que dava... O personagem mais famoso do mundo, né? Mais famoso do mundo. Eu acho que hoje já não é hoje tanto não. assim, né? Não. É isso que eu ia perguntar para vocês. Não, vocês acham que ainda é? Não, de jeito nenhum. Na época ele era, né? E acho que foi o mais famoso do mundo até a época dele, inclusive. Não só
do tempo dele, mas de todos os tempos, assim, porque realmente o cinema ganhou o mundo inteiro, né? Era o começo do cinema ali, ele ficou famoso demais, assim. Ele, a Mary Pickford, esse pessoal quando viajava parava Rússia, parava França, parava Japão, era uma loucura, cara. Eram as celebridades. As celebridades mundiais, primeiras celebridades mundiais mesmo, né? Foram essas super estrelas do cinema mudo, né? Então acho que ele foi o cara mais famoso. E justamente, né, por ser do cinema mudo, ele tinha uma linguagem universal, você não dependia de idioma para ser compreendido, né? O que ajudava ainda mais, exatamente. Exatamente, isso ajudou na difusão do personagem, né, e na universalidade dos temas também que ele tratava. Mas a imagem dele tá aí, né, cara, até hoje. Não, famoso ainda, mas dizer que ele é mais famoso agora, eu acho forte, eu acho que de jeito nenhum. Assim. Também eu gostaria de dizer que sim, mas não é. Não, pode não ser o mais famoso, mas é difícil encontrar quem não vá reconhecê-lo. Né? Cara, será? Eu não sei das novas gerações. Se perguntar para um guri, um guri de 10 anos vai saber quem ele é? Talvez ele não saiba quem ele é, vai saber quem é o Darth Vader, por exemplo, mas não saiba quem é o Charlie Chaplin, quem é o Carlito. Não, talvez assim, ele mesmo no Tempos Modernos, uma imagem dele ali na operando, talvez a pessoa já tenha visto aquilo, mas saber que é o Charlie Chaplin, acho forte. Acho que a maioria das pessoas não sabe não. Eu não apostaria nisso também, não. Eu acho que já viu ele em algum lugar. Eu acho difícil realmente não ter visto nada, né? Mas reconhecer, assim, esse é o Charlie Chaplin, acho que não é muita gente, não. Infelizmente, né? Dói o nosso coração, mas o tempo passou, né? Tem 90 anos. Vamos reduzir essa análise para o cinema. Para o cinéfilo é obrigação, o cinéfilo, né? De hoje, o cara que se disser cinéfilo e não conhecer não, tem que mandar voltar para casa e vai ver filme porque aí não, né? Tá faltando, aí né? Volta, tem que tirar a carteira de novo. aquele não passou na prova do Detran, não pode dirigir não. Não passou, vai ter que fazer de novo. Prova escrita, tudo. Ainda que sejam alguém que fala assim, olha, eu não curto tanto filme mudo. Mesmo assim, eu acho que assim tem que saber quem foi o Chaplin. Concordo, continua sendo um pré-requisito eterno. Isso sim. Mas de pessoas normais, mas aí acho que não. Realmente não duvido que haja, assim, auto-intitulados cinéfilos hoje que nunca assistiram um filme dele do início ao fim. Talvez tenham visto algumas cenas, sei quem é, Charlie Chaplin e tal, mas que sentou realmente para assistir, eu acredito que haja vários. E perderam muito, né? E tem assim, muito dito cinéfilo que despreza, né? Eu costumo cometer a grande besteira de olhar comentários no Letterboxd. Quando vou gravar o episódio hoje, por exemplo, deixa eu ver aqui os comentários. Aí tem lá 30 mil aproximadamente comentários aí eu filtro, já vou filtrando ali pelos quem dá uma estrela só, que é o pessoal que não gostou. Deixa eu ver o que esse pessoal falou. Cara, você fica assombrado assim, como que realmente tem gente que não dá um centavo por aquilo e acha a coisa mais chata do mundo. E ok, até você pode entender que a linguagem já não é a mesma dos tempos atuais, então as pessoas têm dificuldade, mas poxa, não é possível que você considere aquilo ruim, né? Sem conseguir fazer a mínima de adaptação assim, a pessoa nunca viu um filme mudo na vida, né? Muitas vezes é por isso, né? Não tem nenhum contato mesmo, aí vê uma coisa preta e branca. Deve ter muita garotada que vê Obrigado pela Escola. Isso, também, né? A pessoa tem raiva daquilo, né? É uma pena, porque é um filme delicioso, né, cara? Assim, como é prazeroso ver o Tempos Modernos, né? Dá pra fazer de cor, porque eu conheço bem o filme. Mas eu fui rever hoje só de farra, né? Pô, filme delicioso, cara. Perfeito, assim. É um daqueles filmes que tem diversas cenas memoráveis, assim, que você vai lembrar. E super icônicas até dentro do universo do Chaplin mesmo. E também até do século XX, cara. Ele ali passando pela máquina ali, aquilo é muito icônico, cara. Sim. Porra, pra qualquer um, assim, das imagens marcantes. Até porque o filme, na verdade, apesar de ter uma trama central, ele é uma coletânea de gags ali, né? Que é o que os filmes de Chaplin quase sempre são, né? Ele faz isso mesmo. Mas assim, é uma coletânea de gags nesse caso aí, mas que tem ali um conteúdo, né? Sim, social, tem uma linha geral. Não é só piada. Tem uma linha de pensamento ali que a gente sabe que ele tentou colocar. Tem um tema, né? Então, tem um tema, não é só piadinha.
E essa imagem dele, né, passando pelas engrenagens, meio que sendo quase que triturado ali pela E máquina, né? quase um filme, né? Quase que ele é E um o rolo de filme tem filme. essa referência também, né? Como se ele fosse uma película passando dentro de um projetor ou dentro do. Tem o Chaplin Today e É, os Dardenne falam isso. isso. E essa imagem da máquina, junto com ele apertando aqueles parafusos, talvez seja uma das É. cenas mais reprisadas quando se fala em Charlie Chaplin. Essas cenas sempre entram, né? Quando a gente lembra de tempos modernos, são essas as cenas mais famosas, acredito, né? De toda a filmografia dele. E ele e o O fim fim também, né? também. E o fim também, ele indo com a. Muito Eu não sei marcante. pra vocês, mas pra mim o humor pantomima dele funciona até hoje e eu dou gargalhada em muitos momentos ali, mesmo sabendo o que vai acontecer. É, que a gente sabe tudo, né? O timing dele é uma coisa maravilhosa, assim, domínio de Esse cena. domínio do corpo também, né? Isso sempre me impressiona nesses comediantes, né? O Buster Keaton também, né? Cara, o total domínio do corpo dele. Parece que o cara consegue mover cada músculo assim, sabe? Com a É, Não, e precisão. ele foi sim. esse cara foi um gênio, né? Que a gente fala gênio pra qualquer um às vezes, né? O cara é só um bom É, ator, a gente diz, fulano é um gênio. Tá Ele foi, desvalorizada a palavra. ele foi um gênio mesmo, né? Ele era um ótimo músico, pô. Ele criou a Smile, pô, ele fez a trilha sonora aqui. Cara, o cara é impressionante. Diretor muito bom, ator muito. Porque ele era muito bom ator. Quando a gente fala dos grandes comediantes da história, eu até acho, por exemplo, em algumas coisas o Buster Keaton ganha dele e tal. Era mais acrobático e tal. Alguns filmes do Buster Keaton eu acho acima de alguns do Chaplin. Né? O Harold Lloyd. Mas ele era, acho que, o melhor ator ali. Ele conseguia misturar bem drama com comédia. Ele meio que criou isso, né? E antigamente comédia era Uhum. comédia, comédia, comédia. Era só pra fazer Ele rir. explorava muito o lance Do melodrama, dos né? sentimentos, do melodrama, o apelo à E sabia emoção. misturar bem, porque quando começava a ficar piegas, ele mete uma piadinha. Aí quando era Uhum. piada demais, ele vinha e botava uma cena bonita. Ele sabia misturar bem e acho que a Disney copiou muito bem isso também. Foi muito na linha dele. É E isso. deu certo, né? Isso mostra o brilhantismo dele, né? Porque é um cara que saiu do É, nada, da do pobreza, nada. né? Da Enfim, miséria, da cara. miséria. Ele saiu da escola com 12 anos de idade, parou de Ele estudar. diz que ele. Vocês leram a biografia dele? Eu li há muito tempo, tô falando de lembrança, mas ele brincava. viveu em um orfanato, né? Não, Por ele um brincava no ano. esgoto. Ele falava, cara, por isso que tinha tanta mortalidade infantil em Londres, que a gente brincava no esgoto, cara. E ele teve um tempo que a mãe dele ficou louca, né? Ela teve sífilis e começou a ficar louca. Ele internou, ele que levou ela, olha que um menino de uns 10 anos, 12 anos. Aproveitar que a gente está falando disso, vou te perguntar, você considera que o filme lá de 92 é uma boa biopic? Não, eu gosto, mas não é pra levar ferro e fogo. Mas eu gosto, é um filme Sim, simpático, assim, não acho ruim não. Mas é que era impossível tratar a vida dele, é tanta coisa, que tinha sim, que ser sim. uma série, cara. Não dá pra ser um filme só. Eu gosto, eu É, acho um bom eu filme. acho um bom filme. E o Robert Downey Jr. tá muito bem. Mas, assim, Uhum. voltando ao Chaplin real, ele internou a mãe, olha que tristeza. O irmão foi pra guerra, foi alistar, não sei se foi pra guerra, Primeira Guerra Mundial ou antes, e ele chegou a dormir na rua, como um menino. Ele ia pro orfanato, tomava porrada, aí fugia do orfanato, ficava dormindo na rua mesmo, que nem mendigo, cara. Então esse cara virou, era miserável mesmo, na época formativa, né, de adolescência, ele passou muita dureza. Por isso que até esse filme aqui, né? Ele tinha essa identificação com gente pobre, que ele ficou muito rico depois, mas ele, pô, lembrava, cara. Ele tinha essa ligação que às vezes muita gente, a pessoa do cinema era rica, não tinha essa ligação mais. E ele tinha, tipo, pô, E o momento, né, o contexto ali de poucos anos depois da da Grande Grande Depressão. Depressão, e ele Ainda na Grande Depressão, né? Ainda tava ainda, né, rolando. É. ainda sob efeitos, né, de greves, de fábricas fechadas, tudo isso está no filme, de pobreza, a fome está presente no filme todo ali, né, desde o momento em que você aparece pela primeira vez a personagem da Paulette Goddard, que ela tá roubando umas bananas lá para distribuir para a Ah, criançada. o filme todo ele traz esse lance da comida, né? Você vê que tem aquela cena que ele bota comida na boca do chefe que tá preso na máquina. Aquilo é muito bom, cara. Tem ele disputando comida com um presidiário, né? Naquele breve momento que ele tá na cadeia, e tem aquele negócio do pão, né? Que E ele fica enrolando o e cara a pra pegar o fatiazinha de pão. pão que ela corta para ele É, depois. é um tijolo aquilo. E assim, das fontes que eu pesquisei, a ideia desse filme meio que surge depois dessa turnê que ele faz pela Europa, né?
E aí ele faz uma turnê na Europa, acho que de 1 ano e meio mais ou menos. E aí tem aquela comoção toda, ele visita diversos países, ele se encontra com Albert Einstein, com Churchill, Gandhi. com Gandhi, Com né? Gandhi, né? Tem, Isso ali tem por cenas dele com 31, Gandhi. 32, mais ou menos, né? Isso. E ali ele começa a notar essa questão da ascensão do nacionalismo, né? Um desemprego absurdo em alguns países que ele visita e o surgimento dessa Mecanização, noção de né? automação, né? Essa mecanização aparecendo. Eu até botei aqui na minha pesquisa aqui, botei entre parênteses assim, se parece com o tempo que a gente conhece, porque tem uma certa ascensão do nacionalismo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, aqui também, né? Tem essas coisas. E, porra, aqui na questão da mecanização não é bem mecanização, mas o é celular, a IA, né? E o Não, celular. e a IA, porra. A IA é a maior ameaça aí, né? Eu acho que, Pro por incrível emprego, que né? pareça, esse filme está fazendo 90 anos, mas é um filme extremamente moderno mesmo, atual, aplicável aos tempos de Se hoje. você fizer esses deparas, né? É a modernidade, vamos dizer, suplantando a humanidade, né? Já como naquela época. Pô, naquela época você tem um personagem que já está desde, sei lá, 1914, não é isso? O primeiro curta do Chaplin. Pois Ou é, um seja, personagem tá com mais antigo, né? antigo que passou por vamos dizer, uma mudança de mundo, né? Então o filme é sobre isso. Talvez o filme seja tanto da mecanização do mundo, das fábricas Que até o vagabundo tá na do fábrica. trabalho, como também do próprio cinema, né? Aí tem um paralelo todo com a questão tecnológica, os avanços do cinema. Isso que eu ia falar, tem uma questão de tecnológica referente ao som, né? Que é como ele resiste ao uso dos diálogos no filme dele, né? E a gente sabe que esse filme aqui, ele planejava utilizar mais diálogos, acaba que você tem... Ele queria fazer um filme falado mesmo, né? Mas aqui ele ainda desistiu. tem voz de alguns personagens, mas é interessante que ele usa a voz só através meios eletrônicos, desses aparatos tecnológicos, né? Então é o cara falando lá pelo visor, né? Até por um videofone lá, né? Um negócio super moderno ali para 1936. Então, que visionário, né? Que visionário, Sim. porque ele tá fazendo ali o chefe lá, o patrão, vigiando todo mundo. Isso é uma coisa super comum. Hoje todo lugar tem câmera, né? A história do Big Brother. O Big Brother. Esse filme foi feito antes de 1984 ser escrito, né? Não tinha nem a ideia do Big Brother, ele já colocou lá. Hoje a gente olha, parece uma coisa banal, né? A câmera, o cara... Eu vi relatos de que o George Orwell se inspirou no tempos modernos para criar esse visor, né? Que o Big Brother ficou olhando todo mundo, né? Que por sua vez se inspirou em... Que foi direta, foi inspiração direta mesmo. Mas que por sua vez se inspirou no... A Nós a Liberdade. É o que dizem, né? É isso que você vai falar? Que dizem que ele se inspirou no filme do René Clair, né? Inclusive tem processo Teve um processo, né? Da Tobis, né? Uma produtora alemã processando ele por plágio. E aí parece que no primeiro processo não deu muito... Foi muito pra frente e tal, mas depois 10 anos depois eles insistiram e aí o Chaplin meio que pagou alguma coisa lá para eles pararem de encher o saco, né? Encher o saco, né? Mas o próprio René Clair não gostava disso, não. Ele achava isso um exagero. Não, o René Clair dizia o seguinte, eu não me importo em ser credor para um cara que a gente deve tanto, né? Que é o Chaplin. Foi nessa linha. Se ele me copiou, maravilha, exatamente. Ele não ficou nem um pouco chateado. Mas, e também acho forçado isso. Mas e tinha esse lance que o Sérgio falou do personagem ser universal, né? Ele pensou em fazer filme falado, mas ele viu, não vai funcionar sendo vagabundo. Se fosse outro personagem, ele teria feito, como ele fez o Grande Ditador pouco depois. Eu acho que não por acaso ele, se você for ver, quando ele vai cantar, ele prepara a coisa de tal forma que ele cria um suspense. Quando ele está ensaiando, ele tenta falar e não sai nada, né? Aí a desculpa eu esqueci a letra da música. Esqueci as palavras. Quando aí a personagem Paulette Goddard escreve lá no punho dele e tal, e depois, é claro, a gente vai ver, ele perde aquele negócio, e aí o que ele fala não tem sentido.
la spinache o l'appuchon, si grette Pontebello, si Rocky Spaghetto, si le tula, ti la Universais, né? Você entende a mímica Que era dele, justamente né? isso que ele queria provar, né? Tipo assim, eu não preciso do diálogo pra você entender o que o personagem tá fazendo e a história que eu tô te contando. Até nesse genial filme do isso, né? Chaplin, nesse filme do Chaplin de 92, que o Alexandre falou, uma das melhores cenas é exatamente ele falando isso. Que ele finge que ele é o Nijinsky, ele dá uns passos assim, eu sou o Nijinsky e tal, aí ele mostra como seria ridículo o Nijinsky, que é um grande bailarino, ficar falando, né? Tipo, pô, estraga totalmente a magia do negócio, né? E é exatamente o caso aqui, né? Ele fala, mas ele não perde a mística dele. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu falar sem ser uma música normal, que seria meio sem graça até, eu acho. Ele realmente conseguiu manter esse charmezinho de falei, mas não entreguei quase nada. Vocês queriam ouvir minha voz? Tá aqui minha voz. Tô aqui, tô cantando, só que eu não tô dizendo nada. Lembrando que o filme não é mudo propriamente, porque a gente escuta falas, né, que são mecânicos geralmente, né, filtrados por algum aparato, né. Isso, foi isso que a gente falou. Mas eu achei que você ia falar o seguinte, que a voz do Chaplin, o mundo já tinha... O mundo não, né? O mundo é exagero, mas... Muito pouco, gente. Algumas pessoas já tinham escutado, porque ele tinha gravado um newsreel lá nessa viagem na Europa, em que ele fala obrigado em alemão. Acho que é só isso que ele fala, né? Mas você já viu esse vídeo? Já. A voz dele saiu meio estranha. O pessoal ouviu, mas não ouviu muito bem, não. Porque o som ainda é muito primitivo, né? Ficou meio esquisito. E dizem que ele já tinha falado no rádio também. Já. Então tinha pelo menos esse newsreel, não sabe se tinha outros. Porque tem coisa perdida, né? Não, e apresentações, por exemplo, ele vendeu muito Liberty Bonds, né? Sim. Bond durante a guerra. Ele falava pra caramba nessas horas, ele não fazia. Não, fazia claro, mas assim, registrado, né? Em filme, coisa. Sim, mas essas coisas saíam em rádio e tal. Ele já tinha falado várias vezes, no fundo. Não tinha em filme. Não tinha em filme, não. E assim, é claro que, né, você pode esperar que a voz do personagem seja uma coisa totalmente diferente, né? Ele podia pensar a voz do personagem diferente. Não, e tinha gente que achava isso, de repente até escondendo que a voz dele é ruim. Não era o caso, né? A voz dele é boa, pô. Ele tem uma boa dicção, sem dúvida. A forma de comunicação do personagem não envolvia a fala, né? Ele tinha essa consciência que ele teria que transformar o personagem, né, para falar alguma coisa. Então, quando ele tinha escrito, né, começou o roteiro, ele falou, não faz sentido, né, o vagabundo agora começar a falar. E acho que foi uma decisão acertadíssima. Acertadíssima, até porque a fala seguramente iria desviar nossa atenção, né, como espectador. E até uma coisa que eu acho do cinema mudo em geral, assim, claro que o cinema falado veio para ficar, óbvio, não tem a menor discussão, a imensa maioria dos filmes que eu mais prefiro são falados, eu gosto muito de cinema mudo, mas claro que o cinema falado é absoluto, mas eu lamento um pouco que eles tenham matado o cinema mudo, né? Eles podiam ter mantido 1% da produção, tipo, pô, Buster Keaton, continua fazendo seus filmes, Harold Lloyd, faz seus filmes, podia, né? Não precisava ter matado, fazer nenhum mais, forçar esses caras a falar, como fizeram com Buster Keaton, Harold Lloyd. Perdeu a mágica, porra. Dava pra continuar. Um dos poucos que tinha poder pra continuar era o Chaplin mesmo. Era ele, e ele bancou, né? Fez o Luzes da Cidade e esse aqui. Mas foi com o peito e a rasa. Ele foi muito corajoso. E deu certo. Ele ganhou dinheiro nos dois filmes. Crítica elogiou e ainda ganhou dinheiro. Mas foi ousado. E por que não seguiu? Porque aí ele quis partir para o grande ditador, que ele até faz um discurso famoso. Sim, né? Aliás, sim. ali ele provou, meu irmão, eu tenho o que dizer. Ele fez um discurso lindo no final do grande ditador. Falou na hora certa, inclusive, né? Falou na hora certa. Assim, ele é antes dos outros, né? Em muitos casos. Então, pô, ele era uma pessoa assim, profunda, vamos dizer assim, não era um palhaço apenas. Ele provou isso. Eu acho ele um gênio, cara. Esse cara é impressionante. Estrela total de cinema. O cinéfilo que não conhece o Chaplin, cara, começa do zero aí, porque Reseta a máquina. Tem que tomar esporro. Tem que tomar esporro, né? Pera aí, até cara. esse Uma filme pessoa aqui normal, seria um filme interessante pra começar, né? Apesar de ser o último do vagabundo, né? Mas ele meio fala, meio não, e é muito gostoso de ver, assim, a pessoa tem que estar de mal com a vida pra ver Tempos Modernos e achar uma porcaria. Pô, ela não deu chance ao filme, não é possível. Pô, eu sei que tem a adaptação de quem nunca viu um filme mudo e tal, claro, isso eu entendo.
Mas pelo amor de Mas Deus, é né? aquela coisa de internet, cara, que aí você vai achar diversas vozes e muitas vezes nem tem um interesse por trás, né? Tem uma agenda por trás. O interesse do público, de uma forma geral, vai mudando, né? Mesmo essa questão do som. Mas por que não mantiveram? Porque o mercado, ele queria filme falado. Assim como hoje, para um filme ser lançado em preto e branco, é uma luta. Né? Sim, é uma situação tem de de vez em exceção. quando. Tem de vez em quando, É. mas bem menos do que poderia, né? Não, claro. É assim, mas o problema, ô Sérgio, é que filme mudo foi a zero. Ninguém mais fez filme mudo. Filme mudo foi a Não, zero. você tem o artista, você tem aquele filme do Mel Brooks. Não, mas, pô, Eu tô zoando. quase 100 anos depois, mas tô falando assim, a partir do momento que começou o cinema falado, matou o mudo. Não, matou total. É. E não precisava. Podia ter o Buster Keaton fazendo os filmes dele. Porra, a gente perdeu isso por causa dessa massificação de 100% tem que ser falado. Não precisava, cara. Dava pra manter. Como, por exemplo, o Mr. Bean fez sucesso lá nos anos 80, 90 e era praticamente mudo aqui. Ele não falava. Eu fazia um outro Então, som você e tem tal. alguns heróis da resistência aí. Realmente, você lembrou bem, o Mr. Bean é um personagem que, né? Praticamente mudo. O Jacques Tati, em boa também. parte. Boa parte. Claro que não é perfeito 100%, a gente sabe disso. Mas, pô, 90% dá pra dizer que é, né? Uhum. As outras pessoas falam, mas não o personagem Exato, dele, né? exato. Então, Sim. Não, e o Jacques Tati é um comediante que tem muita coisa de cinema mudo também, mas que usa o som de outra forma, né? Os ruídos, né? Aliás, é impossível, revendo agora tempos modernos, né? É impossível não lembrar e fazer o paralelo com o filme que o Tati lançou praticamente 30 anos depois, que foi o Playtime. Né? Playtime. O Playtime é o bem. Tempos Modernos do Tati, né? Que eu acho também dos anos 60. um outro filme brilhante. Filmaço, que a gente já fez aqui, né? E seguramente ele tá homenageando o Chaplin ali porque ele tem uma cena antológica dentro de um restaurante também, né? Então não tem nem como falar, foi uma coincidência e tal. E tudo bem, né, cara? Esse tipo de isso pra mim é homenagem, pô. Isso eu acho Não, legal. mas ali é totalmente homenagem, assim, né? é. Até porque ele transforma aquele restaurante e faz umas gags com som, com outras coisas, Não, né? o uso do som no Playtime é maravilhoso. É maravilhoso. E aquela, na verdade, é muito mais. É uma grande cena, né? De, sei lá, meia hora, né? Ou mais. Todo Grande, o sim, filme ali é longo, gigante. É maior do que a do Chaplin, né? A cena do Chaplin. Que parece ser mais uma cena em meio àquilo que você falou, numa coleção de gags, né? De gags, é. Dentro dela, reunindo, vamos dizer, sub-gags ali, né? É o frango que fica preso no lustre. Ah, sim. É o. Pô, tem o negócio da cocaína. A cocaína é O incrível. negócio da cocaína. Incrível você ver uma piada com cocaína. E já no começo do dos Código anos Reis, 30. né? Isso, Código não, Reis e já ele tava escapa ativo com lá, né? mais. Sim, e ele escapa de mais coisa, né? Eu acho que talvez muito mais problema naquela época do que a cocaína, vamos dizer assim, seria o lance, a piada que ele faz com os seios da mulher lá, com uns botões Isso não que se fazia parecem mais. uma engrenagem, né? Verdade. Aquilo ali é muito óbvio, né? E é difícil, porque assim, dentro meio que da hipocrisia ali americana, você pode falar assim, de repente a questão sexual ia ficar muito mais, né, controversa do que a cocaína. As pessoas nem sabem direito o que é isso, provavelmente, né? Quer dizer, ali no métier do Chaplin com certeza sabia, né? Mas um homem comum ali talvez ia olhar aquilo e falar, que pó é esse, né? Que negócio é esse aí? Um remedinho? O que é isso? Agora, o filme pra mim também tem a melhor leading lady dele, né? Que a Paulette Goddard tá excelente no filme. Cara. Que Ela era é muito carismática. parceira dele ali na Era época, parceira né? dele. Ele conheceu meio depois que ele meio voltou esposa. da viagem, né? Foi a mulher mais velha que ele conheceu. 20 anos. Ela tinha 21 anos, já é velha pros padrões do Mas Chaplin, ela assim, né? mas ela tinha 20 anos, ele tinha 43. 43. Só que ela já era divorciada, né? Já tinha se divorciado. Já. Mas assim, eu acho que pela primeira vez, eu não analisei isso detidamente nos filmes anteriores, mas pela primeira vez tem uma mulher com papel
não vou dizer igual dele, assim, mas de mesmo peso. Rico, né? Carismático. Não, é um papel mais de parceira mesmo dele, né? Parceira mesmo, né? A Virginia Cherry tem um papel importante no Luz da Cidade, sim, mas a Paula Goddard aqui é muito mais carismática, né? Ela realmente rouba cenas. Ela brilha nas cenas, né? Ela brilha, exatamente. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Tipo, até essa entrevista dos Dardenne aí, eles falam isso. Você percebe que ele que é um cineasta apaixonado pela atriz. A forma como ele enquadra ela, né? Faz close e tal. E também, aí é uma assunção minha aqui, é que ele quis dar um desfecho pro personagem, né? Então ele falou, então o personagem vai falar, o personagem vai ter aquele final, que geralmente não é um final que você espera de um filme do Chaplin. Não é um final sozinho, né? Exatamente, não é um final que ele não, é o fica final, solitário. mas não acompanhado, né? Exatamente, ele tá sozinho, é isso que eu quero dizer. Nesse não, ele tem uma parceira. Ele tá com ela. Então eu acho que deve ter sido isso que ele pensou. Ele falou, não, agora o personagem tem que ter uma final parceira, feliz finalmente, né? Uma mulher. Isso. O primeiro final feliz dele que eu me lembro, assim, que ele fica, assim, aquele feliz de esperança, mas que, cara, são dois vagabundos ali andando numa estrada. Ela é uma Carlitas, e ela é fugitiva, né? Fugitiva. Ele também, né? São dois caras, né? Continuam outcast ali, né? Feitos um pro outro. E apaixonada por ele também. Ela pula pra cima dele, ela ama o Carlitos ali, né? Total, né? Que as outras não faziam isso. Então, mas sabe que fico numa dúvida em relação ao papel dela nesse filme? Vocês diriam assim que abertamente é um par romântico? Porque teoricamente ela é uma menor de idade, ela tá foragida porque ela é uma órfã. Então, assim, qual é o relacionamento dele? Eles têm um relacionamento amoroso, afetivo? Ou é mais no sentido de ser uma... Acho que sim. Acho que sim. Sempre via como um casal. Então, a gente vê como um casal, até porque ela tinha mais de 20 anos, tá? E você olha, ela não parece ser uma menininha, né? Ela não parece ser uma menininha. Mas o que o filme está nos mostrando é que é uma menina, é uma menor de idade, como se fosse aí uma adolescente que tá sozinha aí na rua, tá meio perdida, né? Como é que vocês viram isso? A gente não tem tempo de tela com essa relação sendo consumada. Porque ele é preso o tempo todo. Então ela arruma lá uma palafita e quer fazer um arremedo de um lar, e logo ele lê o jornal que tem uma vaga de emprego, então ele sai correndo. Ou seja, eles não chegam a dormir, a gente não vê eles dormindo juntos. Não, mas aí que eu ia chegar, assim, a ideia que tem é que eles estão em busca de um lar para morarem juntos. Estão em busca, sim. É o que eu entendo. Tanto é que ele fala assim, quando ele sai para buscar um emprego lá, que ele vê o jornal, uma oportunidade de emprego, ele fala assim, agora sim nós vamos ter um lar de verdade. Aí ele sai. Sim, mas ao mesmo tempo é muito claro que ela é uma menor de idade. Isso, uma coisa estranha, mas é outra época, né? É outra época também, né? A gente tem que lembrar que a gente tá falando de um filme 90 anos atrás. Essa vaga que ele vai correndo é do estaleiro? Eu não lembro bem. Porque no estaleiro ele fica 1 minuto. Ele fica 1 minuto já. Ele faz uma cagada. Destrói toda a construção do navio. Essa cena é maravilhosa. Eu acho que é quando volta a abrir as fábricas. Isso, quando volta a abrir as fábricas, aí tem aquele chefe que fica preso na máquina, ele vai ser assistente e gera uma cena antológica também, né? Outra cena antológica de um desses empregos que ele tem, né, é aquela da loja, né, que ele vai ser segurança da loja, né. E aí ele vai andar de patins, que também é outra cena marcante do filme, né. E muito bem feito até hoje, né? A gente sabe que é falso, né? Tudo, mas convence muito bem aquilo, né? Eu fico procurando ali e não acho. Aquilo é muito bem feito. Muito bem feito. Porque feita uma pintura ali em perspectiva, né? Você parece que tem. E a câmera mexe, então assim, ficou muito bem feito aquilo. Então realmente, parabéns pro sistema ali de efeitos especiais, cara. E ali, assim, ele tá com os olhos vendados a ponto de... Porque ele tem que ter o controle de... Tudo bem, ele sabe que se ele passar dali, ele não vai cair. Não vai morrer. Mas ele tem que fazer um movimento pra... Mas também ficar é no cinema, limite, né, Fred? Sim, Fred, mas
Não, eu concordo, mas isso é cinema, né? Você faz 100 takes errados, um que deu certo. Então, mas o é isso que eu tô valeu, né? perguntando, porque eu não sei. Será que ele fez dessa forma? Ou ele tinha algum truque para saber ali até onde ele poderia ir? Tava vendo por baixo ali da venda? Quem trabalhou com ele diz que ele fazia a gag muitas vezes na hora. Ele tinha uma ideia geral, vou patinar aqui perto do negócio, e a partir daí ele ia inventando. Então eu acho que ele começa foi que filmando. o cara tem que patinar bem, né? Não, gênio até nessas coisas, né, cara? Realmente o cara Porque o cara vindo impressionante. do Vaudeville, né? Ele sabia um monte de truques, né? De cair, né? Ele toma uns estabacos e sai inteirinho. Esses caras né? todos treinados no Vaudeville, os caras sabiam muito dessas coisas. Mas esse negócio dele fazer e inventar na hora ali algumas coisas, isso eu acredito muito porque ele era, né, famoso também, a gente já falou isso no Luz da Cidade, de como ele tinha o controle total da produção e ele tinha o dinheiro, ele chegava às vezes e falava assim, ó, sei lá, não quero filmar hoje, quero fazer uma cena, tô resfriado, sei lá, vou parar, tem que pensar sobre isso, não sei o quê. Aí mandar todo E mundo pra pagando casa. as pessoas. Pagando. Então, folga Então é hoje loucura, que né? só voltamos amanhã. Aqui até que os padrões dele foi rápido, 10 meses. É. Que mesmo assim é muito tempo, né? Mas, pô, o Luz da Cidade foi 2 anos e pouco. Ele ficou empacado no Luz da Cidade com aquele negócio de como que ela Do vai carro, achar né? que ele é um milionário, que aí a porta do carro batia. Até ele ter esse estalo, ele ficou meses pagando a galera e fazendo nada. Uhum. Assim, uma coisa que, pô, na indústria do cinema não tem como, né? Mas tinha porque ele era milionário e pagava a porra toda. E realmente, nesse sentido, privilegiado, mas ele mereceu, né? Ele construiu esse caminho, né? Vamos falar um pouquinho da música. Eu acho muito A boa, né, música, cara? eu não sabia disso. Eu lendo aí para gravar hoje, ele se inspirou num trecho do Tosca, de Puccini. Pois é, eu não reconheço muito não, cara, Tem mas uns acordes ali. tem gente que É fala, igualzinho, não. Eu né? escutei ali. Não, Mas de não qualquer é. forma, ele pro filme ele fez só a canção, né? Só o tema. Eu acho que não sei, mas eu acho que não tinha esse título ainda de Smile. Eu acho que esse título veio junto com a letra, que foi nos anos 50 só. Que um monte de gente já cantou, né? Ficou uma música famosa, né? E teve uma treta aí que começa com Alfred Newman e vai pro David Raskin, não tem um negócio Rex, assim? 2 caras que famosos, né? Como compositores e tal. Mas ele recontratou o Rex, né? Ele se arrependeu. Ele tinha esses rompantes, né? Às vezes ele demitia a pessoa, O 2 dias Newman depois. contratou o Rex, né? Mas aí ele não gostou das ideias do Rex e demitiu ele, ou queria demitir, e depois recontratou, né? Gênios são assim, né? Tem essas coisas de... E ele tinha um lance legal também de trabalhar com o pessoal antigo. O Rolly Totoro, que é o diretor de fotografia dele, era desde a época lá dos curtinhas. O Henry Bergman só trabalhou com ele. Tem vários atores ali que você meio reconhece dos outros filmes dele. Sim. Que ele É o que mantinha faz a galera, o dono né? do restaurante, né? Que contrata ele. Inclusive, ele tinha um restaurante mesmo, né? Teve um restaurante que ele bancou, Ed Chaplin bancou o restaurante do cara. Aham. Mas aí ele tinha esse lado legal. Então muita gente falava mal do Chaplin, mas ele tinha esse lado generoso. Ele pagou a Edna Purviance a vida inteira dele. Ele deu pensão pra ela. Uhum. E assim, tipo, ela não conseguia mais emprego, né? Ele bancava ela. E não tinha sido esposa dele nem nada. Ele não era obrigado a isso. E o Chaplin compondo como autodidata, né? Porque ele não estudou música. Mais incrível ainda, né? E os músicos falavam que ele era bom mesmo, assim, que não era palhaçada não, que ele tinha uma noção boa de música e tal. Artista nato. Incrível, né, cara? Hoje em dia isso é quase impossível uma pessoa dominar tantos meios assim. Impressionante, cara. O cara foi, pô, escritor, ator, autor, produtor, diretor, músico, porra, acrobata. Impressionante, cara. Impressionante mesmo. Dublê das próprias cenas, né? Dublê das próprias cenas. Incrível, né? Não vai existir outro, né? Não vai existir outro. Não, é muito difícil, com né? esse pacote completo. E com esse nível de autoralidade também, por exemplo, muita gente fala, o Orson Welles em 41 teve um poder que nunca se teve antes, a gente fala essa bobagem. Não, que isso, cara, o Chaplin era dono de tudo, bicho. Ele pagava o troço inteiro, o Orson Welles foi contratado ele tinha um estúdio, né? Depois ele vai ter um estúdio ali com a United, né? Pois United Artists. Que era também dele. Também, junto com a Mary Pickford, Douglas Fairbanks, esse povo todo. E eles lançavam pela United. Mas ele, assim, ele era o senhor do troço todo, cara. E dizem que ele botava a mão em tudo mesmo, edição, tudo, assim. Os sonzinhos de Foley ele fazia.
Tipo, pô, nem precisava, né? Tipo, pô, delega pra alguém, mas ele não conseguia, ele metia a mão em tudo. Melhor mesmo. exemplo do tal do conceito de autor que viria. Acho que ele foi talvez o maior autor. O maior A gente não dá artista, esse. assim, do negócio. O maior autor mesmo da É. história do cinema, talvez, porque ele fazia praticamente tudo, né? Eu acho que foi, cara. É porque a gente não dá esse crédito a ele, né? A gente vê ele como um comediante brilhante e tal. Mas não dá essa E autoralidade como o pra ele. Sérgio falou, eu acho que até por esse aspecto talvez quase impossível de ter outro assim. Mesmo que surja uma pessoa que tenha todas essas habilidades, talvez ele não consiga ter uma carreira como a do Chaplin, assim, de diversos filmes sob controle, entendeu? Muito difícil, né? Eu acho Até difícil. porque pela porreação, né? Pela porreação também, né? Era uma outra época, Não né? é... A não ser que seja um cara também bilhardário que Tem que ser bilhardário. resolva. Não, eu vou fazer meus filmes, eu vou fazer tudo e eu tenho talento para isso e vou ter sucesso com isso, né? Porque também. As coisas hoje são muito mais descartáveis, né? Como que um cara hoje ele poderia criar um personagem que durante 20 anos fosse fazer sucesso mundial, assim? Isso não existiria mais, né? Ele faz um primeiro personagem, aí faz um segundo, uma terceira, faz uma sequência nos próximos 5 anos e acabou, já vira uma porcaria e vira página. Talvez o Mr. Bean talvez seja uma exceção, assim. O Mr. Bean durou muito. E sucesso não só naquele momento ainda, depois em relançamentos, enfim. Tem umas o James exceções Bond aí. tá aí até hoje. É um né? personagem, né? Mas não é ligado a uma pessoa. Mas não é ligado a uma pessoa só, assim, não é uma pessoa que realmente não vai ter o... Quer dizer, não vai ter, a gente não fala, né? Porque do jeito que tá indo o cinema aí, não duvido nada que alguém, um gênio aí, resolva, não, vamos relançar o Chaplin, não fazer um remake do filme do Chaplin com alguém aí, ou com alguma, sei lá, Colorir. coisa de computador e recriar um personagem. Se for isso, até que eu não vou... Com inteligência artificial. Eu não vou achar tão ruim. O pior é se eles falarem, não, vamos fazer um novo filme com o personagem do vagabundo, Carlitos, botar um outro ator. Desfigurado, assim. Não tem nada a ver com o que ele foi, Se ressuscitar ele como ele foi, até acho... Eu vou ver, eu acho interessante. Mas eu desconfio que vão descaracterizar. Não, tem que ter mais ação, ele tem que sair na porrada com... Mas, falar em ação, foi bem falar isso aí, que eu ia acabar não falando, que ele filmou em várias velocidades, né, em 16 quadros por segundo, 18, 24 e tal, ele, por fazer mudo, ele teve essa... É isso, como ele não usava o som, né, ele não precisava filmar 24 quadros por segundo. Mas fala aí. Cara, é impressionante como o filme é ágil. Assim, já reparou o filme de hoje em dia? Hoje em dia tem essa febre, que eu não curto, que todo filme tem que ser longo, né? Pra ser um filme importante tem que ter 3 horas. Pô, cara, adoro, por exemplo, Vento Levou, mas Vento Levou tem 3 horas e 42 de trama rolando. Tem muito filme que fica enrolando. Cara, impressionante que esse filme já vai direto ao ponto, ele não joga tempo fora, ele não joga cena fora, nada. É ação no sentido assim, trama tá sempre andando, sempre alguma coisa acontecendo, não tem enrolação. Não tem barriga, né? É não muito tem barriga. chuto, né? Tem 1h27 ali que, pô, vai voando, cara. Agora, a gente você vai ver, tá acabando. A gente tá falando do filme aqui como cinéfilos e análise de um filme. Interessante que esse filme, especificamente, ele se presta a várias análises, assim, sociais e do mundo do trabalho, questão de burnout. Hoje em dia, se bobear, vão estar passando isso aí. Que ele tem ali, né? É o que ele tem, né? Quando ele sai com aquele soluço dele, aqueles espasmos apertando tudo pela frente. O que ele tem é um burnout, porra. Na linguagem moderna, né? Ou a questão social, de classe trabalhista, de greves. Que foi primeiramente analisado na Primeira Guerra Mundial, né? Que teve muito soldado que saiu cheio de tique, assim, as pessoas piraram. Sim. Ficaram anos em trincheiras e tal, a pessoa não conseguia parar, às vezes. Começou ali, né? Se notar esse... E tem essa coisa dele observar no que estava começando ali, anos antes, com essa questão da linha de produção do Ford, né? Relacionada àquele T-Model, né? Que era o carro que era produzido mais rápido por conta dessa mecanização e tal. Então, porra, ele tá super alinhado com a coisa, né? Tem até a questão da foto, né? Que teria inspirado ele. E ele escreveu, parece, né? Quando ele volta da Europa, ele publica ali uma série de artigos que tem, inclusive, um deles que é uma conversa dele com um jornalista sobre essa questão da linha de produção, né? E Chaplin, falava que
Ele falou isso na Europa, né? Que ele achava que as máquinas tinham que ajudar o ser humano, né? Tinham que servir o ser humano e não substituir o emprego dos seres humanos, né? Então, Como, por exemplo, uma bela máquina de alimentação do trabalhador. porra, aquilo ali é outra Aquilo ali cena não- também. Por isso que assim, quando eu penso Claro. assim, você faz um compilado de cenas Cara, tem do umas 10. Chaplin, da carreira do Chaplin, é isso aí, tu vai ter umas 10 do tempos modernos, sei lá. Por aí, cara. Porque é esse brilhante. que é assim, um negócio totalmente absurdo. Até na época você pensar, porra, vamos economizar aqui o tempo do cara almoçando, né? Aí tu bota uma máquina pra. O cara comeu o mais rápido Pra possível, comer o não mais vai rápido enrolando. possível. Tá aí mais um tema ao qual esse filme se presta, que é essa questão toda do assédio moral no Moral, né? trabalho, né? Enfim, o cara tava no banheiro, aparece o chefe Vai um telão, né? Uma porra de um telão, o cara tá mijando lá. Um telão do chefe lá, ô, porra, tá fazendo o quê? Quit stalling. Get back to work. Dando esporro. Vai trabalhar, pô. para de enrolar. Número 1, número 2, porra. Número 1 tá mais rápido. Cara, Brincadeira. isso aí, cara, a gente tá rindo, mas, por exemplo, eu tenho um amigo no trabalho que me contou que na China tem umas empresas Na China é chinesas sinistro, cara. que o cara bota uma câmera lá no funcionário. O funcionário saiu da estação de trabalho dele para ir no banheiro, corta o tempo de trabalho dele. Desconta o xixi que o cara faz. Então, Já viram a indústria americana, que tem a comparação de indústria chinesa que vai investir nos Estados Unidos e tal? Ganhou o Oscar de documentário, inclusive. Cara, é assustador aquele filme. Ele mostra diferenças culturais, assim. Claro, a gente sempre acostumou a criticar os Estados Unidos, né? É fácil, né? Criticar os Estados Unidos. Mas a China a gente não se debruça tanto. Cara, é assustador aquele troço. As pessoas não têm direito trabalhista praticamente nenhum, segurança de trabalho praticamente zero. O cara falando, eu vejo a minha família uma vez por mês, e achando isso normalíssimo. Assim, trabalha Caralho. 29 dias por mês. E acha isso aí mesmo, essa é a honra do trabalho. É assustador aquele troço, meu irmão. vai vendo. São tempos modernos, Em tempos modernos, bem modernos mesmo. nefastos. Né? Sinistro. Mas Agora, essa postura dele, né, em relação à sociedade, questão do desemprego, junto com o que aconteceu depois no Grande Ditador, que acabaram cavando o buraco dele nos Estados Unidos, né, de ser qualificado tem uma como cena aqui que comunista. ferrou ele. É. Tem a cena da bandeira, Da né? bandeira, Que ele né? pega a bandeira e fica parecendo que é um líder comunista e tal. O E.J. Edgar Hoover usava essa bodega o tempo todo. Tá vendo como ele é comunista? Aí, ó, com bandeira vermelha. Não, e depois do Grande Ditador, ele foi contratado para fazer vários discursos que ele topou. Ele foi fazer, ele gravava os discursos e tal, e ele realmente foi execrado, né, como sendo um perigo comunista. Tanto que ele saiu dos Estados Unidos assim profundamente Ele ofendido, foi morar na Suíça, falou assim: olha, não quero mais colocar meus pés lá. Ele Não, e também não podia. Também não podia. Não podia. Ele Quando foi ele expulso. saiu, teoricamente ele podia, mas os caras foram tão assim, eles deram o visto pra ele de reentrada quando ele saiu, quando ele já tava na Europa, eles cancelaram o visto. Cancelaram, tchau. Aí ele falou pra esposa voltar pra lá, porque toda a fortuna dele tava nos Estados Unidos, ela que voltou pra pegar, rapar todo o cofre pra ele poder levar. Foi um negócio pesado. Ele acabou fazendo as pazes com os Estados Unidos em 72, quando ele foi chamado pras homenagens, o Oscar e tal. Foi ele chora, né? Pois é. Que é muito bonito aquilo. Esse casamento dele com os Estados Unidos foi realmente... Foi tenso. Foi o país que fez ele, né? Onde ele fez fortuna, mas que depois virou as costas pra ele. Virou as costas pra ele. E de forma muito injusta, porque ele, se era comunista, era de uma forma muito leve. Eu entendo que era Guerra Fria, a gente também tem que entender a época. Eu entendo que era Guerra Fria, os ânimos estavam acirrados e tal, mas teve muita covardia na época. Por exemplo, teve muita gente que fez trabalho assim, enaltecendo a União Soviética, mas a União Soviética era parceira, era aliada. Era uma das aliadas, né? E aí depois usavam isso no futuro. Você fez texto pro cara. Porra, mas foi o governo americano que pediu. Pois é, e foi isso que ele fez. Não interessa. E depois que ele até se questionava, poxa, por que eu aceitei? Porque ele não se via envolvido na política. Ele acha que é o lado artista. Exatamente, o lado artista dele de querer falar pro público, de querer ter o público ouvindo e tal. Ele se considerava talvez ter sido meio ingênuo nessa questão, porque ele não imaginava onde isso ia chegar. Aqui que ia levar, né, em relação a como ele seria visto pelo governo norte-americano.
essa cena da bandeira, que é mais uma dessas coisas que ele está colocando nesse caldeirão aí, né? Porque está falando de greve e tal, né? Dos direitos trabalhistas. É, mesmo que você leve para esse lado, o cara é um comunista, não sei o quê, porra, é uma gag sensacional, né? Não, Porque muito bem assim, feito. só funciona porque você tá vendo um filme mudo. Se você pensar aquilo ali não tem lógica, né? Porque se entra um monte de gente atrás bandeirando, vamos lá, porra, não sei o quê. Não, e ele avisando, Pô, o você cara não deixou cair a percebe, bandeira. né? Não, e ele tá berrando, você deixou cair a Isso, bandeira. deixou cair a né? bandeira. Quer dizer, não percebe que tem um monte de gente atrás dele, mas só funciona porque o filme muda. Aí você nem pensa nessas porra. Mas visualmente é sensacional, que ele pega aquela bandeira e vem aquela galera toda atrás, ele tá ali na liderança, balançando a bandeira. Não, e o filme é preto e branco, mas a gente já sabe a cor da bandeira, não precisam dizer pra gente. Pois é. E aí vem o cavalo pra cima dele, aquilo é muito bom. Mas o próprio Luzes da Cidade, a moça é cega, né? É claro que ela sentiria o fedor dele, era um cara de rua, ele dormia na rua, pô. Só que a gente não pensa isso, né? Mas funciona na realidade o filme mudo. No mundo real não tem como, ela ia ver. Esse Agora, cara não é milionário mesmo. quantas camburões de polícia entram em quadro no filme pra levar ele? uma porção de vezes. Um monte, preso o tempo todo. Polícia ativa pra caramba, né? Pisou no tijolo sem querer, caiu na cabeça do... Não, e a alfinetada que ele dá na sociedade quando ele prefere ficar preso. Ficar preso. Assim, ele é libertado. Fala assim, não, eu posso ficar mais, né? Imagina isso. Melhor aqui dentro, né, do que lá fora, né? Tinha comida e teto e precisava trabalhar. Mas isso é a ideia. Aqui isso, dentro, né? O governo tá cuidando de mim, lá fora não, né? E tem o lado que ele é um vagabundo. A gente tem que, às vezes, é lembrado disso, que ele fala, por você eu vou até trabalhar, não sei o quê. Que não era o forte dele, né, cara? Mas acho que a Paulinha Godard era tão encantadora que o cara tomou jeito mesmo. Não tem jeito não, vou ter que trabalhar mesmo. Mas é impressionante, né, cara? E essa questão da polícia, né? Porra, a polícia perseguia a mulher e ir num restaurante atrás dela, parece que é, sei lá. Porque era vagrant, era crime. Top 10. Crime, não, mas porra, mas a mulher é top 10 do FBI, o que era ali? Né? Não, mas isso. Não, claro que aquilo não é exagero. Né? Mas ali é porque ela fugiu dos juizados menores, também teve isso. Não foi só a vagrant. Mas isso muita gente não se toca. Acho que até os anos 50 ou 60 no Brasil. O cara não ter emprego a partir de certa idade, o cara ia preso, mano. Não, ia preso, mas eu acho curioso é botar dois oficiais ali de polícia pra correr atrás Mas aí eu acho que pelo juizado de menores, talvez. Porque ela tinha que estar sendo cuidada, né? Em tese, né? É meio estranho, porque ela é uma mulher, né? Você vê, ela é uma mulher, não é uma menina, é uma mulher. Sim, essas coisas de você não saber qual é o limite da idade, né? Como o Sérgio falou, ela é colocada ali como se fosse uma adolescente cuidando dos irmãos, né? Ali, menores e tal. Mas essa questão aí que você falou, que eu comecei a falar, né? Da polícia pegando ela no restaurante e tal. Ele tinha, e chegou a filmar isso, né? Um final alternativo, né? Que ele tinha pensado. Seria uma porcaria, né? Que seria um final triste também, que ele ia terminar sozinho, né? Porque ela entraria para ia virar freira. Ia virar freira e tal. Não ia funcionar, cara. Não ia dar certo isso aí. Não ia. Acho que ele fez a opção melhor, né? Agora, muita gente acha que esse é o primeiro filme da Paulinha Godard. Não, esse deve ser o 40º. Ela fez um monte de... Ela era corista, né? Ela fez um monte de musical do Ed Kenton. Eu já vi ela várias vezes. E ela era loura, cara. É estranho você ver ela loura. Né? Assim, ele que tira... Tira isso daí e fez bem. Né? Tem uma boa influência dele. Bota ela pra ser... uma brunette, né? Uma morena de novo e tal, de cabelo. Ela tem uma história legal, assim. Eu li a biografia dela há muito tempo. Ela foi casada com a Eric Maria Remarque. Ela teve uma vida rica dela. E ela chegou a trabalhar umas 2 ou 3 horas como catadora de morango, que ela era muito pobre também. Aí ela ficou catando e ficou machucando a mão dela, assim, porra, por que eu tô catando morango, cara? Eu sou bonita e tal, vou trabalhar no teatro e tal, daqui a pouco um milionário vai gostar de mim e tal, não sei o quê. E foi exatamente isso. O primeiro casamento dela já foi com um cara rico, com um dramaturgo. A partir daí a vida dela foi só pra frente, assim, ela era uma especialista em seduzir homens. Então, assim, não à toa foi cotada e quase foi a Scarlett O'Hara do Vento Levou.
porque ela era muito a Scarlett O'Hara. Assim, era difícil resistir a Paulette Goddard. Nem o Chaplin conseguiu, porque ela não era mais ou menos do estilão dele. Vocês chegaram a ver algum filme dela mais velha? Vi alguns, Eu né? vi Não Os bem Indiferentes. velha, não. Já viu Os Indiferentes? Que é um filme italiano dos anos 60. Não, não vi, não vi. Ela Não, faz a acho que mãe da Cláudia Cardinale, o papel dela. Filme do Francesco Mazzelli. Tá difícil Ela é uma de estrela. pensar, né? E ela tá no Grande Ditador também, né? Tá. Ela não é uma grande atriz, mas ela é carismática demais, cara. A câmera ama ela. Impressionante mesmo. Mas grande estrela não. Eu acho até que se ela tivesse feito Vento Levou, eu acho que Vento Levou teria sentido um pouco. Eu não sei se ela faria bem a parte dramática do Vento Levou. A parte dela sedutora, ela dava aula. Mas a parte dramática, eu acho que ela teria sentido. Eu acho que a Vivien Leigh foi uma boa escolha mesmo, no fim da conta. Mas ela era muito carismática, impressionante, assim. E fez vários filmes bons, né? De sucesso, assim. Ela teve uma carreira boa, pô. Não foi só ligada ao Chaplin, não. Teve uma carreira boa. Eu acho que eu vi pouca coisa dela que não seja com Chaplin. Ela foi casada com Burgess Meredith, com Chaplin e com Eric Maria Remarque. Uhum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Coisas díspares, assim. Né? É. Que é o autor do Sem Novidades no Front. Né? Sem Novidades no Front. Uhum. Foi o marido da parte final da vida dela, né? Mas é assim, incrível, assim. É uma mulher fascinante, cara. Agora, esse filme, assim como vários do Chaplin, eles ficaram algumas décadas assim meio inassistíveis, né? Acho que eles voltaram por questões Porque de ele direitos, guardava lá, ele né? protegia de uma maneira absurda. Até né? nisso, ele foi pioneiro até nisso. Ele teve a noção de guardar os filmes dele. Por isso que quase nada dele se perdeu. Acho que é um ou outro curtinha só. Acho Ele que guardava, voltaram cara. a circular. Muita gente dizia, ô Chaplin, joga isso fora, grava por cima, não sei o que. Tinha muita gente que falava esse não, vou guardar. Ele foi talvez o primeiro cara a ter essa noção futurista de que esses filmes agora não interessam mais ao público, mas talvez no futuro interessem. Ele não jogava fora não, e por isso a gente tem praticamente a carreira dele inteira, cara. Aí um foi milagre nos isso. anos 70 ali mais ou menos, né, que eles foram relançados. Ele assim. tinha em Vevey, né? Ele morava na Suíça. Ele tinha uma sala enorme, refrigerada para guardar os filmes. Assim. Ele teve essa consciência. Assim. Uhum. E hoje, para quem coleciona e quem, né, ainda tem mídia física, né, tem aquele box sensacional da Versátil, né? Que é a obra completa, né? Então todos Tem um os antigo, mais longas, antigo ainda. tem um antigo. todos os curtas. É do MK2 ele- lá, né, o francês, né? Uhum, É. Eu tenho também. Tem uns menus esquisitos ele, né? Eu tenho também. Mas é uma boa coleção. É uma boa coleção, mas já é da primeira geração dos DVDs ali, né? Final dos anos 90 ali. Era muda. Mas é muito bom, assim. Sim. Não, cara, cinéfilo que não vê os filmes, pô, pelo amor de Deus, cara, na boa. Cara, no mínimo esses famosíssimos você tem que Pra ver, vocês, né? é o melhor do Chaplin? Cara, eu acho Luzes da Cidade, mas eu acho esse aqui muito pertinho. Eu acho que eu prefiro Luzes da Cidade. E eu também. Luz da Cidade, pra mim, é o melhor. Esse aí talvez Mas esse é o segundo. virasse um segundo favorito. Pra mim, nota 10 os dois, assim, amo Sim. de paixão os dois. Assim. Ganha por uma unha de... Em Busca do Ouro, onde é que vocês colocam? Ah, então eu coloco lá em cima também. Lá em cima, mas quarto, quinto lugar, talvez terceiro. Aí tem uma briga, né? Aí já tem uma galera. O Garoto eu boto um pouco mais atrás, né? O Garoto é um média-metragem, né? Tem 40 e poucos minutos, 48, eu acho. É muito importante pra história dele, mas não é um dos melhores. Mas então, o Circo eu gosto muito. Há muitos anos, não sei se quem está ouvindo aí já conhece o PFC há alguns anos, reparou, mas há alguns anos a gente fazia aquela enquete para saber qual o filme do 1º de janeiro. Esse ano eu bati o martelo e falei, não, vamos fazer esse. Não teve enquete Não nenhuma. teve enquete, porque, poxa, a gente meio que negligenciou Chaplin até hoje, né? Só 2 episódios e aproveitar a efeméride aí dos 90 anos para falar do Tempos Modernos. O que a gente deveria ter feito é um ou 2 episódios ali pegando, né, os grandes longas dele e tratado de carreira, né? carreira, né? Fazer a filmografia como Mas aí ia com ter outros, gente que hoje comentar assim, como a gente recebe às vezes, poxa, esse aí merecia um episódio único, ficou muito pouco tempo para ele num episódio de diretor.
Difícil agradar. Mas não ia ficar pequeno, não, hein, meu Não dá irmão? pra Fazer um agradar episódio todo do mundo. Chaplin. Não, teria que ser tinha que ser naquele esquema que a 2 gente horas no fazia, mínimo. 2 episódios no mínimo, tá? Pelo menos 2, porque ele começa desde da época lá dos Keystone e tal, pô, Mas, vai lá pra frente. como já anunciamos aí no final do ano passado, 2025, a gente está cada vez com menos tempo disso, né? Então, esse ano mesmo aí, a gente vai lançar 12 episódios, né, Alexandre? Um por ano. Um por mês. Um por mês, desculpa. Um por mês. Um por ano. Daqui a pouco a gente faz um por ano. Mas Não dá até ideia, lá, cara, não dá ideia, cara. mas até lá, um por mês, eu acho que tá de bom tamanho, porque a vida tá difícil. Daqui a pouco é igual Copa do Mundo, um a cada 4 anos. Um a cada 4 anos. Mas hoje eu lembrei também que eu visitei a Cinemateca Francesa, deve ter mais de 10 anos isso. E aí tinha lá uma sala que tinha em exposição alguns objetos cênicos, né? Tinha a roupa da Maria lá do Metrópolis. Que aliás influência para esse filme também, né? Também. Pra não E dizer que a tinha gente não falou. e tinha umas engrenagens lá. Eu lembro que eu bati o olho naquilo e falei, não, isso aqui não é do filme, é uma réplica, querer simbolizar, mas não sei, estava exposto como se fosse. Era de madeira e borracha? Porque dizem que o dele ali, no filme, é de madeira e borracha, né? Principalmente aquelas que ele passa por dentro, né? Que aquilo machucava, né? Ali acho que ele fez uma vez só. Não aguentava, não, era muito sofrido, né? Pra ele achar sofrido, você já viu. Mas, porra, de repente hein? De repente, quem sabe. É possível, né? Uhum. Quem sabe, né? Eu vi o Falcão Maltês, né? Na Warner, sim. né? Só que Sim. aquilo era uma réplica, né? Sim. Aliás, porque também o Falcão Maltês original, verdadeiro, não existe, né? Tem Nem em no São filme, Francisco, em São Francisco tem uns 2 lugares que tem. Também réplicas. Eu não sei qual que é a Porque eles verdadeira. fizeram mais 5, 6, né? Que eles fizeram várias, né? Eles fizeram... Tem uma que eles destroem, né? Tem a cena que eles descobrem que é falso, ali eles já detonaram. Deve ter detonado umas 2 ou 3 para fazer aquela cena. Então eles faziam Mas 4, esse 5, da Warner tava lá num cantinho assim, numa salinha até. Bonitão, né? Você via através de uma. Não, deve ter sido Não, um então, desses. você via através de uma. Era uma sala que estava escura, ela estava amontoada de objetos de cena assim, e você via o Falcão Maltês através de uma porta de vidro. Você nem passava por essa sala. Era uma escadinha, você passava assim, a porta de vidro, você olhava e falava, caraca, um Falcão Pensei que ia estar só no Maltês aí. embrulho, assim, embrulhado em jornal, em barbante. Com o Sidney The Green stuff that Street. dreams are made of. Não, não era isso não. Não, é interessante que a gente fala dessa cena da engrenagem, né? O Alexandre citou agora da engrenagem e tal. É tão bonita, tão emblemática e tal. E tão absurda, né? Porque é uma engrenagem. Um cara dentro de uma engrenagem. Se é realmente uma engrenagem, ele tava morto. Tanto ele quanto o outro cara. O outro, Não, ele É para, o outro caiu também. e ele para pra almoçar ainda, né? O que dá almoço pro Dá cara, almoço né? pro cara lá, põe um funil, as coisas. Aquilo Tem, é demais. é claro que tem uma licença poética enorme aí, né? O cara retratar só a máquina comendo o homem, né? Então, era uma ideia, né? Visual. Depois ele usa o frango como... Usa o frango de funil, né? Agora, qual é a Sensacional. maravilha do cinema, né, cara? A gente vai ter isso pra sempre, né, cara? O filme de 1936 e, pô, tá lá, Paulo Godard novinha. Enquanto ele ainda com os idade- streamings deixarem, né? Porque pra É. sempre, né? Não, acho que pra sempre. Esse filme acho que não vai ser... Não, assim, eu Totalmente. digo assim, pra sempre, mas vamos supor, você não tem mídia física, como é que você faz pra assistir esse filme hoje? Onde é que ele tá? não. Ele vai estar sempre... ele tá em 1 milhão de sites. Não, e- não, Tá? ele tá no YouTube. No YouTube não seguramente. tá. Não. Acho que Eu tá. procurei, Tá, não sim. tá. Não Tá, não. tá sim. Tá na versão dublada. Eu não achei. Conferir. Então você procurou tempos modernos e apareceu. Sim, Mas se você foi. procurar Modern Times, não existe em inglês. Eu procurei. Sim, Não mas tem. você acha um monte de site, né, cara? Ninguém aqui é criança, né, cara? Pirata, sim, mas eu tô pensando num dia em que o negócio vai ser tão controlado que você só vai ter o oficial. Aí eu te pergunto, se você quer assistir o oficial e você não tem o DVD em casa, onde você assiste? Essa é a Ué, pergunta. você paga. Não, você vai num Prime, esse troço, você paga. Mas tem no Prime? Você já procurou? Tem no YouTube. Você Tem no YouTube, assina você pode comprar o filme. 280 streams de vezes É, Essa diferentes. pergunta.
Se você assinar o YouTube, o Premium, eu não assino, mas eu sei de gente que assina. Você pode comprar e você vê assim em qualquer lugar do mundo. A minha pergunta era essa. Tá disponibilizado em algum lugar? Você acabou de falar. Tá oficialmente pelo YouTube, se você comprar. Beleza. E acho que pelo Prime também. Acho que sim. Não é um filme difícil de achar, cara. Não é um filme obscuro. Pô, é um filme famosíssimo dos anos 30. Sim, eu sei, tem 90 anos. Mas é um clássico total, né? Tem gente que estuda. Quem vai fazer faculdade de cinema acaba esbarrando. Muita gente de... Todos os filmes assim. Meu sobrinho, o professor passou pra ele no colégio, que estava discutindo Revolução Industrial e tal, o cara passou a cena do filme. Então, assim, ele já tinha visto, você vê como é curioso, né? E falou que teve gente que gostou. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas cada vez mais vão ver menos. Sim, claro. Vai chegar um ponto que vai ter gerações que nunca ouviram falar de Charlie Chaplin, mesmo as pessoas que gostarem de cinema. Não, daqui a 1000 anos. 1000 anos não, é uma loucura. 1000 anos não digo 1000 anos é demais. Mas talvez se você colocar algo daqui a uns 30 anos, entendeu? 30, pro cinéfilo eu acho que é obrigatório. Acho que vai continuar sendo. Mas claro que pro povão, não. Já não é, né? Claro que o povão não vê. Tenho noção disso. Mas eu acho, assim, o meu, aspas, esporro vai para o cara que é cinéfilo. O cara diz, eu sou o cinéfilo. Pô, parabéns, né? 1000 palmas, acho mal barato. Eu nunca vi um filme do Chaplin, nem quero ver. Pô, meu irmão, peraí, né? Me dá aqui a sua licença. Devolve sua carteirinha está revogada. Mas aí você tá falando daquele cinéfilo que a gente sempre fala brincando, né? O cinéfilo que conheceu o cinema com o Tarantino, né? E aí esses caras nunca vão chegar no Chaplin. Não, mas eu entendo. Claro que eu entendo o cara começar do Tarantino. Claro, faz todo sentido. Mas eu tô dizendo que começou, mas é do Tarantino pra frente. O filme antigo é década de 90. Mas não é um cinéfilo de verdade, né? Então. Não é um puro sangue, né? Agora, esse filme especificamente, eu acho que ele cai numa situação de alguns outros poucos na história do cinema, em que tem realmente algumas cenas tão famosas e que todo mundo já viu, vamos colocar assim, que tem gente que até considera, eu já conheço o filme, eu já vi o filme, entre aspas. Já vi, não vi uma cena. Porque viu uma cena da máquina, da engrenagem e tal, o cara já sei como é que é o filme, não preciso ver. Não precisa colocar desse jeito. É aquele cara que viu... então aquele cara que viu aqueles resumos no YouTube, né? 5 minutos, o filme acelerado e o cacete. Não, exatamente, você quer ter um arrepio? Eu me lembro de um cara, a gente fazendo cinema, um cara fazendo cinema, um estudante de cinema. Ele falou, eu gostei do Limite porque deu pra ver no acelerado. Mas, porra, cara, limite acelerado é um crime, meu irmão. Você não pode fazer isso, não. O cara viu na velocidade 2 vezes, acabou rapidinho. Tipo, não é pra você se livrar do mas filme, é isso que eu tô falando, cara. Olha só, existe filme, isso eu acho pior ainda. Existe filme no YouTube que o cara bota em 10 minutos. Eu sei. É duro, você assiste o filme todo em 10 minutos. Pra que isso? É pro cara ir lá pro iCheck e marcar assistir. Assistir. Não vale muito, né? Mas eu acho que a gente... Acho que ele perdeu um filmaço. Acho uma pena. No fundo é uma pena, assim, não vai mudar nada da pessoa, mas é uma pena, né? Você não tá realmente usufruindo da obra, né? É você olhar uma Mona Lisa correndo, assim, já vi, uma mulher ali. Mas, por outro lado, temos aqui pessoas que ainda escutam podcast. A galera que tá ouvindo aqui não é essa galera. Não é essa vão levar essa bandeira, né? Não, se tiver alguém ouvindo aqui que não viu Tempos Modernos, por favor, não se acuse, que é pra gente não expulsar você. Aí acho que quem já viu também, né, ouvindo a gente falar, comentando as cenas, dá aquela vontade de ver de novo também, né? Sim, temos ouvintes assim. O Roger Rebia falava isso, né? Pra mim o conceito de clássico é um filme que você nunca mais vai assistir esse filme, eu vou sentir uma dor interna, assim. Mas isso, se alguém me dissesse, você nunca mais vai assistir Tempos Modernos, pô, que merda, cara. É uma pena. Eu quero ver de novo, pô. Eu quero ver de novo, pô. E olha o que eu vi hoje. Quero ver de novo, pô. Que isso? Pô, E tem filme que você nunca vai assistir essa porcaria. Ainda bem, pô. Deus. Graças a Deus. Mas esse aqui não, esse filme é maravilhoso. Veja. Senhores, feliz 2026 mais uma vez. Agora podemos dormir depois da virada. Tá de ressaca, né? Esse filme ainda vai para domínio público, é bom lembrar isso. O Fred com todo esse medo de o filme vai ser. Daqui a pouco é domínio público, qualquer um vai. Aí a gente vai ver no archive. Vai ser vai ter no YouTube diversas. Aí a gente vai parar de ficar recebendo e-mailzinho, notificação.
tira, corta o áudio, corta a música, corta isso, corta aquilo. Aí vai liberar. Isso aí. Mas valeu a presença então aí, Marcelo. Valeu, galera. Um abração. Valeu, Marcelo. Valeu, Sérgio. Valeu. Valeu mais uma vez, foi um prazer. Prazer. Beleza. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Abraço. Abraço! Je laisse trop sa bite, je la passe à Pilatoire.